Ok. Então, irmãos, hoje é o Dia dos Pais, é comemorado o Dia dos Pais, né? Então eu gostaria de começar desejando para todos os pais aqui um feliz Dia dos Pais para vocês, para o George, seu Zé Maria, seu Assueros desse lado e todos os outros desse outro lado aqui também. Então sejam muito felizes por esse privilégio que vocês já têm de serem pais. Logo, logo eu vou estar aí na turma também. Daqui uns 2, 3 anos eu já vou ser pai também. Ou menos, né? Então, irmãos, sabendo disso, que hoje é o Dia dos Pais, normalmente as pessoas já se mobilizam para comprar um presente para o seu pai. A pessoa vai comprar um presente para o seu pai, vai na loja, compra um presente para o pai. E dependendo do pai da pessoa e da própria pessoa, ela quer dar um bom presente para o seu pai. E o que seria um bom presente para você dar para o seu pai? Melhor. Qual seria o melhor presente que você poderia dar para o seu pai? Seria um carro daqueles bons, uma Hilux, não é W4, que eu acho que também é uma Hilux, que eu não entendo muito bem de carro. Será que o melhor presente seria uma moto daquelas de muita cilindrada, bonita? Será que seria uma casa bem grande, espaçosa, com piscina? Será que você poderia dar para o seu pai uma grande quantia em dinheiro e dizer, tá aí pai, gaste como você quiser? Será que o melhor presente que um filho poderia dar para o pai seria uma viagem luxuosa para um lugar paradisíaco? Qual seria o melhor presente que um filho poderia oferecer a seu pai? No meu entendimento, irmãos, o melhor presente que um filho poderia oferecer ao seu pai é uma comunicação clara, precisa e fiel da mensagem do Evangelho. Pois compreendendo essa informação, o pai seria transformado e alcançaria um status tão sublime que nenhuma outra conquista, realização ou vitória poderia ser sequer comparável ao que ele se tornou estando ao lado de Cristo. Irmãos, o problema é que muitas vezes a gente não compreende quão grandioso é este presente que recebemos do Senhor, chamado Evangelho. Muitas vezes a gente tem a tendência de reduzir o Evangelho a uma série de dogmas, de afirmações, isso pode, isso não pode. Muitas vezes a gente reduz o Evangelho a uma lista de regras. A gente fala da justiça de Deus e diz, se você não crer, Deus vai lhe mandar para o inferno. E a gente acaba assim, diminuindo o impacto desta mensagem. Porque a mensagem do Evangelho, ela é sim uma mensagem sobre justiça, que mostra a nossa incapacidade. Mas a mensagem do Evangelho, irmãos, ela de A a Z, do início ao fim, fala sobre amor. A transformação que o Evangelho provoca é tão sublime que os anjos fazem festa. Os céus se rejubilam e o povo de Deus canta. Irmãos, o melhor presente que um filho pode dar para o seu pai é a clara, precisa e fiel mensagem do Evangelho. Eu comecei falando disso porque, como eu já disse, hoje é o segundo domingo de agosto. Data em que normalmente as pessoas comemoram o Dia dos Pais. Data em que os pais dizem assim, lembrou que tem um pai, né? Nesse dia as pessoas elas lembram dos seus pais, elas presenteiam os seus pais, elas fazem uma festa pela vida dos seus progenitores. E sendo bem honesto, com todas essas datas, os irmãos já devem ter notado isso, eu sou um pouco complicado quanto a essas datas, porque para mim essas datas elas são datas mais comerciais do que emocionais ou afetivas. Mas eu vou fazer como Paulo hoje, eu vou agir de acordo com o meu contexto e aproveitar desse contexto para pregar o Evangelho. Então, irmãos, nessa noite nós veremos o melhor presente que um filho pode dar para um pai, e também que um filho pode receber de um pai. Esse presente é o Evangelho. Nós observaremos o Evangelho sendo ilustrado por meio de uma das inúmeras histórias que envolvem um pai e um filho. Essa história é a parábola do filho pródigo. Então, vamos refletir nesta mensagem, mas antes disso a gente vai orar. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, por teu amor. Muito obrigado porque no Senhor nós temos encontrado alívio, refrigério. Muito obrigado, Deus, porque Tu és o Deus da nossa vida, a razão da nossa canção. Tu, Senhor,
é aquele que consola o nosso coração, que nos transforma, que nos modifica, que nos dá as condições que precisamos para te glorificarmos. Abençoe cada um dos pais que está aqui. Abençoe cada um dos filhos que está aqui. Que a gente venha valorizar este grandioso presente que o Senhor nos deu. Que a gente venha comunicar e oferecer a outros essa mensagem maravilhosa. É o que eu te rogo, Pai amado. É o que eu te rogo em nome de Jesus Cristo. Amém. Abram suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Lucas 15. Texto que já foi lido hoje pela irmã Marta. E vamos voltar um pouco em relação ao que ela leu. Ela começou no versículo 11. Vamos começar no versículo 1 aqui. Fazer a leitura do versículo 1 e 2. Amém? Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e os pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O cenário inicial em que a parábola do filho pródigo nasce, ele é um pouco curioso, porque Jesus, no seu ministério terreno, ele estava começando a se tornar muito popular entre pessoas que tinham uma vida totalmente reprovável nos parâmetros da sociedade. Essas pessoas, elas não se aproximavam de Jesus porque ele apoiava ou aceitava o mal que elas faziam, o erro delas, não. Mas elas chegavam até Jesus porque neles elas tinham a oportunidade de encontrar uma verdadeira transformação para a sua vida. Eles chegavam totalmente destruídos e saíam renovados. Eles chegavam acabados e renasciam em Cristo. E uma classe que vai receber destaque aqui nesse texto são os publicanos. Os publicanos, eles eram, na opinião popular, o ápice da degradação moral de alguém. Porque eles eram coletores de impostos do Império Romano. E para o povo em geral, eles eram a escória da sociedade. Imagine que um país domina o nosso, ele oprime o nosso país, nos obriga a pagar impostos que nós temos noção de que é injusto esse imposto, e chega alguém do nosso país para trabalhar para esse país estranho. Era assim que a sociedade via os publicanos. E uma outra classe que é mencionada aqui são os pecadores, que não necessariamente eram pessoas que viviam nos seus pecados, mas que eram pessoas que não faziam parte da comunidade de Israel, da comunidade santa, da nação santa. Ou seja, provavelmente esse termo pecadores é um termo que pode ser utilizado como sinônimo de gentios, povos estrangeiros que não eram o povo judeu. Então esse povo que era socialmente desprezado em Israel, ele chegava até Jesus, e em Jesus eles encontravam uma palavra transformadora. Eles encontravam refúgio, não para os seus pecados, mas contra os seus pecados. Resumindo a história, na prática, o que se via era que sempre Jesus estava cercado das piores pessoas da sociedade. E um grupo que se incomodou muito com isso, que se incomodou muito com essa situação, foram os fariseus. Os fariseus eram os religiosos da época. Eles eram o que seria hoje, num paralelo, os pastores ou os padres. E se de um lado do espectro da aceitabilidade social estavam os publicanos, que eram totalmente rejeitados, no outro, no oposto, no lado em que era mais aceito, estavam os fariseus. Porque os fariseus eram queridos, eles eram respeitados e eles eram um modelo para todos. Então, o que nós vamos ver na continuação desse texto, incluindo a parábola do filho pródigo, são 3 parábolas que Jesus vai contar para lançar luz sobre essa situação. Ele, por meio destas parábolas, vai explicar o que ele estava fazendo, vai explicar o processo ao qual os publicanos e os pecadores estavam sendo submetidos, e ele vai criticar, ou melhor, evidenciar a problemática que era a atitude dos fariseus. Então ele vai começar no contexto do capítulo 15, contando a parábola da ovelha perdida. Tinha 100 ovelhas, perde-se um e o pastor vai atrás dela, acha, tem uma festa. Em seguida ele conta a parábola da dracma perdida. E por fim, finalmente, ele conta a parábola na qual nos deteremos neste estudo, a parábola do filho pródigo. Vamos começar logo com a informação bombástica para você. Você sabe o que é pródigo? Você já ouviu esse nome muitas vezes, filho pródigo. Mas o que é pródigo? Eu estava fazendo esse estudo, mas o que é pródigo? O que é pródigo mesmo? Aí eu pensei, deve ser alguém desviado, mas não é.
pródigo é alguém que esbanja os bens que possui. Ou seja, a gente vai estudar hoje a parábola do filho gastador. É o sinônimo mais adequado. Então, o filho que gastou o quê? A gente vai descobrir. Então, para que tudo fique mais claro, essa parábola ela é bem ampla. A gente vai dividir ela em duas partes. E hoje a gente vai olhar só para a primeira parte. E essa primeira parte vai ser dividida em 3. Entendeu? Não, se você não tiver entendido, com o passar do estudo você vai entender. Então, essa parábola ela vai ter 3 personagens principais. Um pai e seus 2 filhos. Na primeira parte da parábola, o foco é com o pai e o filho mais novo. E na segunda parte, o foco é o pai e o filho mais velho. A gente vai olhar hoje como uma ilustração do que é o Evangelho, apenas a primeira parte da parábola que diz respeito a o pai e o filho mais novo. E nesta parte a gente pode encontrar pelo menos 3 elementos ali que vão situar a história. E a primeira parte desta porção que diz respeito ao pai e o filho mais jovem, ela corresponde aos versículos 15 e a parte A do versículo 13. E a gente poderia chamar essa parte da rebelião do filho. Então, vamos ler o que diz lá do versículo 11 até a parte A do versículo 13. Diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me parte dos bens que me cabe. E lhe partiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Irmãos, quando Jesus ele dá essas primeiras informações, ele tem o objetivo, o intuito aqui, de criar uma imagem na nossa cabeça. A imagem que ele está criando aqui é a de um lar ajustado, de uma família feliz. Essa família era composta por um senhor, muito provavelmente idoso, que tinha 2 filhos. Esses filhos eram o seu prazer, seu motivo de satisfação, seu deleite. Eles viviam felizes e tinham uma boa condição financeira. Por isso, naquela casa alegre, naquela casa feliz, nada faltava. Era um lar de amor, de ternura, era um ambiente de paz. Até que um dia, tudo mudou. Tudo. Observem o que o texto diz no versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Aquele lar que antes era ajustado, feliz, era um lar modelo, um lar padrão, agora ele se abala completamente. Ele se abala completamente diante de uma declaração do filho mais jovem. Talvez a gente não compreenda logo de cara o que está sendo comunicado aqui, porque a gente não é de Israel, a gente não é judeu, mas o povo de Israel, ele ao ouvir isso aqui, ele ficou chocado, eles ficaram muito admirados. Por quê? Porque naquele tempo, o pai, ele só dava a herança para o filho, ou melhor, o filho só recebia a herança do pai quando o pai morria. Então, quando esse filho está pedindo a herança aqui, o que na verdade ele está dizendo é: pai, me dê o que é meu, porque você morreu para mim. Quando Jesus disse essas palavras, quem ouvia deve ter entrado em choque. Como é? Porque essa era uma afronta tão grande que era impensável um filho falar uma coisa assim para o pai. Irmãos, na situação aqui descrita, aquele pai, ele parece ser alguém doce, alguém então que vai tremer diante desse pedido. Ele fez tanto pelo seu filho, e agora ele vê o seu filho amado desprezá-lo no nível máximo que ele poderia fazer com suas palavras. O que vemos aqui é um desprezo claro ao pai, um desprezo em um grau tão elevado que faz o filho considerar o próprio pai um cadáver ambulante, como um morto em vida. A única coisa que ainda o prendia aquele pai era o desejo pelo que o pai ainda tinha para lhe dar. O pai por si só para aquele filho não tinha nenhum valor, ele era apenas um instrumento de obtenção de ganhos. Esse desprezo para o pai certamente não pode ser imaginado como que vindo de uma hora para outra, mas o filho se deixou iludir por seus desejos, e ao notar que o seu pai não colaborava com suas práticas ruins, ele começou a isolá-lo, desprezá-lo. Então gradativamente, nível após nível, esse desprezo foi subindo até chegar ao nível máximo. Então o desprezo que o filho tinha pelo pai chegou ao topo, encheu a taça, transbordou, e ele disse: pai, me dê o que é meu, porque você morreu para mim, eu não quero mais nada com você. A resposta daquele pai amoroso ao pedido do filho rebelde é surpreendente, porque o texto vai dizer assim, ó: e ele
lhes repartiu os haveres. Aquele pai, mesmo com dor no coração, aceitou o pedido do seu filho. Imaginem, irmãos, a tristeza que está sendo descrita aqui. Imagine a tristeza daquele pai enquanto ele separava os bens. Não porque ele ia perder o seu dinheiro, ia ter um prejuízo, não. Mas porque o seu tesouro mais precioso nesse mundo, o seu tesouro mais precioso abaixo do sol, o seu filho, partiria. Certamente as lágrimas estavam nos olhos daquele pai enquanto ele repartia os seus rebanhos. Elas rolavam no seu rosto enquanto ele selecionava os melhores servos para que servissem agora ao filho rebelde. Como aquele homem tinha um número considerável de bens, esse processo de repartir os bens deve ter sido bem demorado. Foram dias de tortura para aquele pai, e ele via a cada dia o rosto do seu amado filho, do filho que ele viu crescer e dizer suas primeiras palavras. Ele viu o rosto daquele rapaz, agora ele desprezando. Está quase para ouvir as risadas do filho, rodeado de amigos, olhando para o sofrimento do pai e sendo totalmente indiferente àquilo, gabando-se de que agora é um homem rico. Momentos antes de terminar de separar os bens, esses momentos devem ter sido muito ruins para o pai. Enquanto ele pegava os últimos cordeiros, o seu coração despedaçado deveria lhe dizer que estava próximo à partida do seu filho. Daquele mesmo filho que um dia foi garotinho e disse: eu te amo, papai. Essas lembranças poderiam até o confortar por algum momento, mas só até ele ser confrontado pela terrível imagem do seu filho indiferente, que agora só oferecia para ele o estridente som do silêncio. Enquanto isso, o coração do filho continuava insensível, só pensando em como gastaria todo aquele dinheiro. E o texto continua dizendo, no versículo 13: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. O filho, não muito depois de receber sua herança, organizou tudo. Ele queria sair dali o mais rápido possível. Ele desejava ir até uma terra distante. Sabe por quê? Porque ele não suportava a presença do seu pai. Então ele juntou tudo o que tinha e partiu rumo ao caminho que a sua rebeldia lhe indicou. O desprezo pelo seu pai tinha tomado proporções tão grandiosas que ele não conseguia mais ficar perto daquele que para ele era o que impedia de ser feliz. A gente pode imaginar o pai na porta, olhando para o seu filho em retirada. E à medida que o filho ia se distanciando, o coração daquele pai se despedaçava cada vez mais. As lágrimas, que àquela altura já eram suas companheiras de todas as horas, elas devem ter mais uma vez se intensificado, encharcado o seu rosto, escorrido por sua barba e molhado o chão. O senhor de idade, então, com os olhos vermelhos, contempla o horizonte e fica na porta até não mais poder ver o seu precioso filho, que se perde na imensidão do mundo. Lá se ia o seu filho amado, que se desviou do seu amor. Enquanto isso, o filho ia na sua carruagem, rodeado talvez de mulheres, rindo daquele que para ele era um velho ignorante, que não sabia o que era o mundo e nem como aproveitar a vida. Nos primeiros dias, aquele jovem pensou que o seu dinheiro era infinito. Ele foi pródigo, gastou sem medidas e sem limites aquilo que tinha. E o que aconteceu em seguida? O texto diz que lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O irmão mais velho a seguir vai dizer que ele gastou muito com prostitutas. O dinheiro que ele pensou não ter fim, então, acabou. E aquele jovem repentinamente se viu pobre. O filho que desprezou tanto o seu pai, agora estava sem nada. E pior de tudo, ele estava desviado do amor do seu próprio pai. Ele estava sozinho. E essa é a primeira parte desta parábola, a rebeldia do filho. Irmãos, eu gostaria que vocês considerassem como este é um retrato do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho começa nos colocando neste lugar. Ela nos mostra que outrora todos nós fomos como este filho. Cada um de nós já alimentou perante Deus o pensamento ou a atitude que se assemelha ao comportamento de uma sanguessuga, que só está interessada em Deus por causa daquilo que Ele pode dar, sem nenhum interesse no próprio Deus. É comum vermos pessoas hoje em dia assim, pessoas que ao adoecerem dizem: Senhor, me ajude, pessoas que dizem que não acreditam em Deus,
mas quando o piloto do avião diz: senhoras e senhores, apertem os cintos, ele diz: meu Deus, me ajude. Só estão interessados nos benefícios imediatos do que Deus pode dar, mas não estão interessados em nenhum nível de relacionamento com Deus. Nós já quisemos os benefícios enquanto desprezávamos o relacionamento com Deus. Veja o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3 e depois o versículo 11. Esse texto vai dizer o seguinte, se quiser abrir sua Bíblia, Efésios 2, 1 a 3 e depois o 12. Falei, o 11 é o 12. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Naquele tempo, 12, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós já fomos assim, e pode ser que hoje a gente tenha alguém aqui que está assim. Como é que está o seu relacionamento com Deus? O que é Deus para você? Ele é meramente uma simples fonte de bênção e alegria em alguns momentos, ou ele é um amigo? O que é que as suas atitudes têm gerado no Pai Celeste? Alegria, regozijo, júbilo ou tristeza? Aqueles publicanos que cercavam Jesus, bem como cada um de nós, todos esses, todos nós, já fomos o Filho. E o Evangelho, ele começa por aí. Ele começa mostrando a tamanha ofensa que o homem cometeu diante de Deus. O Evangelho começa mostrando que na história nós não somos as vítimas indefesas, nós não somos a princesa que deve ser resgatada, nós não somos o povo que foi sequestrado e que está sob um tirano, não. Na história do Evangelho, a gente começa percebendo o fato chocante de que nós somos os vilões, que vivem voluntariamente em rebeldia contra o Pai. A primeira parte dessa história, então, atesta isso. Mostra a rebeldia do filho. Mostra a nossa própria rebeldia. Vamos então prosseguir para a segunda parte desse estudo. E agora que já vimos a rebeldia do filho, vejamos o arrependimento do filho, na parte B do versículo 13, até a parte A do versículo 20. O texto vai dizer: E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Na segunda parte aqui deste texto, nós vemos que o dinheiro que ele pensou não ter fim, acabou. E aquele jovem repentinamente se viu como nunca antes. Ele se viu pobre. O filho que desprezou tanto o pai, agora estava sem nada e sendo desprezado por todos. Ele estava sozinho. Depois de gastar tudo com o que tanto queria, uma seca sem precedentes, uma intempérie natural, atingiu o país para o qual ele tinha se mudado. E ela tomou de conta do país. Ele tinha fugido para aquele país para ficar longe do pai. E quando ele olhava para a situação ali, a miséria estava tomando de conta das ruas. As pessoas não tinham mais o que comer naquele país. Imagine aquele jovem que sempre teve uma vida farta, olhando agora para a sua situação e se vendo com fome. O homem que sempre esteve no centro da fartura proporcionada por seu pai, agora desejava um mísero pedaço de pão. Então aquele jovem que antes tinha um grande status, ele começa a passar necessidades.
Quem imaginaria que aquele que vivia como um rei um dia enfrentaria tal situação? As consequências começam aos poucos e se fazem presentes na vida daquele jovem. Certamente o orgulho daquele jovem permaneceu por um tempo e ele deve ter demorado para cair a ficha. Ele não quis admitir, talvez no início, a ruína na qual ele caíra. Mas dizem que não existe um remédio melhor para o orgulho do que a fome. Então aquele jovem, depois de muito lutar, finalmente admitiu para si mesmo que estava em um completo estado de ruína. Provavelmente, depois de muito avaliar o que podia fazer, no coração daquele jovem, ele só viu uma opção. Qual? O versículo 15 diz: então ele foi e se agarrou a um dos cidadãos daquela cidade. Veja, aquele jovem orgulhoso agora estava ajoelhado aos pés de um e de outro, em busca de um emprego. Ele queria conseguir um trabalho para ao menos poder comer. Ele deve ter ouvido muitas rejeições, indiferenças, desprezos. Aquela pessoa que ele pagou uma rodada de vinho para elas olhavam agora para ele virando o rosto, como se nunca tivessem tido qualquer contato com ele. Até que um homem, depois de ser muito importunado, ele arruma um emprego para ele. Esse homem então mandou aos seus campos aguardar os porcos. E isso aqui, irmãos, para aquele jovem era o ápice da humilhação pública social, porque ele era um judeu. E os judeus, eles consideravam o porco um animal imundo. E aquele jovem não só tinha que estar no mesmo ambiente que um porco, mas ele deveria cuidar dos porcos. Era a pior profissão possível para um judeu. Mas aquele jovem não tinha opções, era isso ou morrer de fome, e ele aceitou. As consequências então práticas e reais na sua vida, por ter desprezado o pai, começaram a lhe castigar. Elas começaram com necessidades e agora evoluíram para humilhação, mas não parou por aí. Porque o estado daquele país era tão crítico, que o salário que ele recebia não era o suficiente para saciar sequer a sua fome. Isso fez com que ele começasse provavelmente a emagrecer. Ele então chegou a um nível tão crítico de fome, que o texto diz é horrível. O texto diz: ali ele desejava fartar-se das alfarrobas, uma planta amarga, verde, que tem na região de Jerusalém, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. O jovem que nunca soube o que era fome agora desejava migalhas. Ao ver os porcos comendo aqueles animais imundos, ele desejava comer a lavagem, como a gente diz aqui. Ele ficava lambendo os beiços, ele ficava com água na boca, olhando os porcos comendo. Os olhos famintos daquele jovem só refletiam seu coração rebelde, e diante de todo aquele desejo pela comida dos porcos, ninguém lhe dava nada, e só restava a ele ficar sendo consumido pelo desejo daquelas migalhas de imundícia. Tudo isso porque no início ele escolheu desprezar aquele que o amava. Enquanto isso, podemos imaginar o pai, dia após dia, olhando o entardecer na porta da sua casa, olhando o horizonte até o sol ir embora, algumas vezes até ele reaparecer, esperando seu filho retornar. Em meio ao desejo pela imunda comida, algo aconteceu com aquele filho rebelde. Um sentimento atingiu seu coração como uma flecha atirada pelo mais preciso arqueiro. E nesse momento o texto nos diz: então, caindo em si. Aquele jovem rebelde, depois de muito sofrimento, caiu em si. A euforia pelo pecado acabou. Ele percebeu quem ele era, ele lembrou que tinha um pai, ele se lembrou do que tinha feito e enfim percebeu que a sua solução era reverter aquela situação. Certamente nesses momentos as lágrimas tomaram de conta do rosto daquele jovem e ele, lamentando, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Os olhos lacrimejantes daquele que um dia riu do seu pai agora só denunciam a sua situação de rebeldia. Ao ver sua situação, então, ele compreende que os trabalhadores, os servos do seu pai, os homens que não eram sequer da linhagem sanguínea do seu pai, eles tinham mais fartura do que o que ele tinha agora. O jovem, depois de muito relutar, então percebeu que não tinha alternativa. Ele então começou a fazer dos porcos os seus confidentes e criou um plano. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, eu
pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O plano dele estava armado. O plano era um reflexo do seu coração e denunciava o estado em que ele se encontrava. Ele agora estava banhado por arrependimento. As lágrimas no rosto daquele filho ingrato faziam o coração dele transbordar de arrependimento. E o plano dele esboçava o seu desejo mais profundo. Ele desejava se levantar. Ele desejava deixar para trás o seu passado e ter um recomeço. Por mais que agora numa posição de menos dignidade, mas um recomeço ao lado do seu pai. Ao chegar diante do pai, ele confessaria o seu pecado. Ele mostraria que não só pecou contra o pai, mas também pecou contra Deus. Ele então imploraria para o pai fazer dele pelo menos um servo. Ele sabia que não era mais merecedor do título de filho. Então ele só imploraria pelo humilde título de servo. O plano parecia perfeito. O pai, olhando para ele, veria um rapaz forte, ainda com todo o vigor, em tenra idade, e aceitaria ele como servo. Afinal, ele tinha tantos trabalhadores, com certeza ele poderia aceitar pelo menos mais um. Essa certeza deve ter ido embora assim que ele lembrou o que fez com o pai. Afinal, ele não devia esperar nada de bom do pai, a não ser desprezo. Depois de muito pensar, diante dos seus imundos confidentes, o jovem decidiu fazer algo. E o texto diz no versículo 20: e levantando-se, foi para o seu pai. O jovem filho rebelde juntou tudo o que não vendeu, que provavelmente era só a roupa do seu corpo, e agora partiu, trilhando o caminho contrário. Ele agora queria a atenção do pai que ele tanto desprezou. Irmãos, assim termina a segunda parte desta apresentação que mostra o Evangelho. E aqui nós vemos o arrependimento do filho. Irmãos, essa segunda parte do texto, ela nos mostra bem como é o Evangelho. Porque no Evangelho, a gente não vai até Deus com um currículo. No Evangelho genuíno, você não chega até Deus com uma lista de realizações, não. No Evangelho, para você ir até Deus, você não precisa estar num nível em que você reparou todas as consequências do mal que você praticou, não. No verdadeiro Evangelho, você não precisa mudar para ir até Deus, não. No verdadeiro Evangelho, você não precisa se purificar. Você pode estar falando agora, pastor, é verdade o que você está dizendo, mas ainda não. Eu preciso de um tempo ainda. Preciso de um tempo para me melhorar um pouquinho a minha situação, porque eu estou tão ruim. Então, um tempinho vai me ajudar. No Evangelho, irmão, você só precisa se arrepender. E fazendo isso, você pode ir. Observem que a atitude desse filho não fala de um arrependimento meramente intelectual, não é uma tristeza que não redunda em atitudes, mas o arrependimento dele é prático, porque depois de planejar, depois de considerar a sua indignidade, ele se levanta e vai. O arrependimento que salva é esse. Não é o arrependimento que está preso em um coração lacrado por um cadeado de vergonha, de timidez, não. O arrependimento que salva é um arrependimento que não pode ser contido. É um arrependimento que não mede consequências e vai até Deus. Ah, a minha família vai... O que a minha família vai dizer de mim? Os meus amigos, os que com eles eu várias vezes ri dos crentes e diz, aquele besta ali agora vai dar o dinheiro para o pastor. Essas pessoas todas, elas, o que elas vão pensar de mim? Você não se importa com isso. No verdadeiro arrependimento, não. Porque o verdadeiro arrependimento, ele lhe faz ir. Ele lhe faz deixar para trás as imundícias e ir até o Pai. E o que é que o Pai vai fazer? Não importa, mas eu vou. O arrependimento, ele não é uma ideia de mudança. Ele é uma mudança real e prática. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Deus, ele não espera que você cumpra uma penitência. Ele não quer de você um período na solitária para ele poder lhe liberar. Não. Deus, ele quer só que você se arrependa e vá até ele. E sabe o que ele vai fazer se você for? Sabe o que foi que o pai fez com o filho quando o filho chegou lá? É isso que a gente vai ver na nossa terceira e última parte desse estudo. A terceira parte desse estudo, que corresponde à parte B do versículo
a parte B do versículo 13 até o versículo 24, a parte B do versículo 20, perdão, até o versículo 24 vai nos dizer o seguinte: vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e uma sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Irmãos, o filho, ele continuou sua jornada rumo ao pai que ele ofendeu e desprezou, e ao se aproximar de casa, certamente ele já deveria estar com o rosto banhado de lágrimas, ele já deveria estar com o coração despedaçado. Cada passo que ele dava tinha um significado único, cada pisada representava uma proximidade com o seu pai. Será que o seu pai agiria como um juiz inflexível? O que seria dele? E o texto diz que vinha ele ainda longe. O jovem que vinha quase correndo em direção à sua casa, avistou o seu lar. E quando ele avistou, certamente ele tremeu. Mas o que ele não esperava é que tinha alguém à sua espera. E de longe ele viu o seu pai. O pai, mesmo com a vista embaçada por causa da idade, também deve ter visto um vulto ao longe. E o coração dele começou a bater mais forte. E ao perceber aquela figura maltratada, ele viu que foi ganhando forma a cada momento, até que ele viu, era o seu filho. Mesmo com uma grande distância, ele não tinha dúvidas, aquele era o seu filho. E o que ele vai fazer agora, irmãos? Contraria a nossa lógica, porque o texto diz: quando o pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou. O pai, ao ver o seu filho, ao ver o pródigo, aquele que tinha gastado tudo, ele não contém a emoção e corre. E aquele pai, enquanto corria, devia deixar para trás uma trilha de lágrimas. Então, sem apresentações, ele olha para o seu filho, ele abraça o seu filho, ele beija o seu filho. Irmãos, olhem como isso aqui é interessante, porque naquela época, correr não era algo digno de alguém que era adulto. Então, quando o pai corre aqui, ele está assumindo uma atitude que socialmente era uma atitude de humilhação para um senhor. Então o pai, diante daquele que o tanto o fez sofrer, ele se humilha. Aquele pai que tarde após tarde ficava naquela varanda esperando o seu filho retornar, agora ele olha nos olhos do seu filho e, enfim, no calor do abraço do seu filho, a tristeza passa e a alegria vem. O pai oferece ao filho o abraço mais caloroso que ele pode dar e beija sua testa, suja talvez de todo o acúmulo de sua rebeldia. O filho, confuso com o tamanho amor do seu pai, não perde tempo e logo começa a colocar em prática o seu plano. Ele começa então o seu discurso, que ele já tinha ensaiado na frente dos porcos. Ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E agora era a hora que ele ia dizer: me aceite pelo menos como um servo, mas não deu tempo, porque o pai interrompeu com um grito a fala do rapaz. Ele interrompeu e disse: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos-nos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ele interrompeu o seu filho e mandou os servos trazerem uma roupa fina. Esse tipo de roupa era colocada apenas em convidados de honra. Além disso, ele coloca um anel do filho. E esse anel aqui, irmãos, esse anel era um anel familiar. Quem usava esse anel tinha autoridade sobre os bens da família. É como se ele desse o cartão de crédito de novo para ele. E agora vem o mais maravilhoso para mim nesse texto. Porque o pai olha para os pés daquele filho e percebe que estão descalços. E ele pede que tragam sandálias. Irmãos, naquela época, escravos não usavam sandálias. Aquele pai não queria mais um servo, ele queria o seu filho. Ele manda que mate um novilho cevado, um animal mais importante do rebanho, que era reservado para ocasiões extremamente especiais. E depois que aquilo fosse preparado, haveria uma grande festa.
Porque o filho dele que estava morto reviveu. Ele estava perdido e foi achado. O filho fez a coisa que o pai mais queria. Ele voltou. E se você está hoje longe dos caminhos de Deus e não sabe mais o que fazer, siga o exemplo desse filho, volte. Nós todos nos perdemos em Adão. Nós fomos para longe, gastamos as bênçãos de Deus com pornografia, com prostituição, em bebedeiras e zombarias, contamos piadas, contamos histórias, temos uma personalidade sarcástica para disfarçar a ausência latente em todo o coração, o desejo pelo abraço do Pai, aquilo que foi colocado no coração do homem, a eternidade que é inescapável para todos nós, não dá para escapar dela. E se você está longe dos caminhos de Deus, fazendo uma avaliação da sua vida, você não sabe o que fazer, por onde começar, comece por aqui. Vá até o Pai, porque o Pai não rejeita nenhum arrependido, e esse é o Evangelho. O Evangelho não começa lhe apresentando como alguém belo, bonito, como alguém cuja beleza é invejável e é deslumbrante, não. O Evangelho começa lhe mostrando que na história você é o vilão. Mas ele termina apresentando um Deus que é tão amoroso que qualquer mal que você tenha feito não se compara ao amor e à bondade desse Deus. Esse, irmãos, é o melhor presente que alguém pode receber. E a comunicação dessa verdade é o melhor presente que alguém pode dar. Pode ser que pais aqui trabalhem para que os seus filhos tenham tudo o que lhes foi privado. Pode ser que pais aqui trabalhem para que tenham uma estrutura de vida de modo que não falte nada para os seus filhos. Eles querem deixar um legado, uma história, querem deixar toda uma conjuntura de vida bem estabelecida. Se você não der o Evangelho para o seu filho, você trabalhou em vão. Você, filho, você pode cuidar do seu pai na velhice dele, você pode ser carinhoso com ele, você pode respeitá-lo ao extremo, você pode fazer tudo o que ele quer, mas se você não der esse presente, você nunca amou ele de verdade. Porque o Evangelho, ele é o único presente neste mundo, começa agora, que terminará na eternidade, que pode ser recebido e entregue por cada um de nós. Então, qual seria o melhor presente que um filho poderia dar para um pai? Certamente esse Evangelho, um Evangelho preciso, um Evangelho fiel, um Evangelho que mostra a nossa rebeldia, que aponta para o arrependimento e que termina falando de um Pai amoroso que está pronto a nos receber. Então, que nesse Dia dos Pais, mais do que o seu cinto que você deve ter ganhado, ou o seu perfume, ou a sua furadeira, se alegre com esse presente maravilhoso que você que tem Cristo já recebeu, que é o Evangelho. Você que está no nosso meio, que é pai e que ainda não tem Cristo, saiba que a mensagem, que é o presente que podemos oferecer, está aí. Aceitando você, sua vida vai ser radicalmente transformada. Não aceitando, infelizmente, você vai se iludir pelos prazeres transitórios dessa vida. E no final, você vai perceber do modo mais amargo como é mais doce o amor do que a ira do Pai. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado porque ela é a fonte que nos alimenta. Muito obrigado pela vida de cada um dos pais que estão aqui. Muito obrigado por esse presente que a gente pode entregar para eles hoje, esse presente tão maravilhoso que é a comunicação clara do Teu Evangelho. Que eles creiam, que se arrependam e que com os corações de joelhos eles cheguem diante do Senhor dizendo: Pai, eu pequei contra o céu e contra Ti, e já não sou digno de ser chamado Teu filho. Porque quando eles fizerem isso, eles vão receber um abraço caloroso do Senhor e vão ouvir do Senhor esse título tão maravilhoso, porque o Senhor os chamará de filhos.
Muito obrigado porque podemos nos alegrar nesta verdade, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, em nome de Jesus Cristo. Amém.